Olá, bom dia, bom sábado, bom domingo, bom fim de semana para vocês, queridos amigos da Band. Bem, todos nós já ouvimos só aquela famosa frase: a propaganda é a alma do negócio. Você ouviu, né? Óbvio, né? Vamos combinar que o local de divulgação da propaganda também é a alma do negócio. O ônibus, por exemplo, é um excelente anunciante móvel, digamos assim, né? Quem é que nunca comprou um livro, ou foi a um restaurante, um teatro, uma exposição, ou um hotel só porque viu um anúncio atrás do ônibus, né? No programa de hoje nós vamos conhecer a história dos chamados Buzz Doors. Quem vai nos contar é a Terezinha Abreu, ela é uma craque no assunto, ela é diretora da Plurex, publicidade em ônibus e autora do livro Omnibus, a história da publicidade em ônibus desde 1851, que é esse aqui que está no meu colo, que daqui a pouquinho eu mostro com mais detalhes para vocês. Ela é simplesmente a primeira mulher presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior do Estado do Rio de Janeiro e também diretora secretária e financeira da Federação Nacional das Empresas de Publicidade Exterior. 34 anos dirigindo a sua empresa, que é a Plurex, como eu acabei de falar, né, em publicidade em ônibus. Tem uma formação acadêmica super eclética. Ela é jornalista, advogada, especialista em direito civil e processo civil, fez MBA em gestão empresarial, enfim. É muita coisa. Tudo bem, Terezinha? Tudo ótimo, Lili. Estudiosa você, né? Danada, né? Eu gosto de estudar, gosto de pesquisar. Que bom, né? Agora me diz uma coisa, o que quer dizer ônibus? Né? Que é a capa do seu livro, que já foi lançado, revista, enfim, está sempre no auge. Esse livro realmente é uma fênix, ele está sempre ressurgindo aí. Ônibus é a origem da palavra ônibus. A publicidade em ônibus, quando ela começou, e foi em 1851, como nós falamos, e a palavra ônibus veio bem depois, já veio bem depois disso. Isso surgiu na França, em Nantes, quando, na época napoleônica, um coronel, Baudry, ele resolveu montar uma casa de banho e afastado um pouco de Nantes. E ele tinha dificuldade que as pessoas saíssem do seu local, seu local e fossem até a casa de banhos. Então, o que ele fez? Ele começou um serviço tímido de transporte para transportar. Esperto ele, né? Ele já tinha noção, né? Primeiro ele montou uma empresa usando vapor, aí ele montou essa sauna. E aí ele queria levar as pessoas. E aí ele descobriu essa parte dos transportes. E o que ele fez? Na Praça do Comércio, em Nantes, ele montou exatamente onde que os ônibus ficavam. Eles paravam ali e levavam as pessoas para a casa de banho. Aí ele fazia até uma troca. Se você comprasse o ingresso para a casa de banhos, você ganhava a sauna e vice-versa. Só que o local exato que ele montou esse ponto era de um senhor muito culto e o nome dele era Omni. E ele fez na época eles chamavam de divisa, ele fez uma placa escrita Omni, Omnibus. Quer dizer, a loja dele era uma loja de chapéu e tinha tudo para todos. E as pessoas, quando elas paravam ali, em frente àquela loja, e elas olhavam e via Omnibus. Então, elas associaram aquele meio de transporte com o nome da loja. Que coisa interessante. E daí, né? a origem da palavra Omnibus. Né? Foi conhecido como ônibus, aquele meio de transporte, e é a origem da palavra ônibus que nós temos hoje. Fruto do trabalho de dois pioneiros, né? Exatamente. Um muito culto, sofisticado, outro um grande empreendedor, né? Exatamente. E aí a coisa deu certo e está aí a origem da palavra. A Inglaterra não foi antes, não, né? Também, né? Primeiro foi a França com... O transporte começou na França em 1662 e depois ficou um tempo fora. Aí, 167 anos depois ele retornou. Mas a ônibus mesmo, a publicidade nos ônibus, os registros que nós temos, porque isso surgiu de uma pesquisa. Então, comecei estudando no Brasil, fui retrocedendo. Então, quando nós chegamos em Londres, em 1851, foi quando eu consegui o primeiro registro dessa publicidade. Esse aí que aparece na tela? Exatamente. Foi um grande evento do século XIX que aconteceu em Londres. Ainda puxado a cavalo, né? Eram as carroças. Então, foi um grande evento do século XIX que deu a Feira Internacional de Produtos Manufaturados. E essa feira deu até origem, essa feira que nós temos hoje, de 5 em 5 anos, que temos aí pelo mundo, a origem está exatamente aí. Olha os letreiros ali, olha. E né? foi em frente ao Palácio de Cristal, na época do Príncipe Albert e da Rainha Vitória.
e foi esse grande evento dos produtos manufaturados. E os comerciantes aproveitaram e já começaram a colocar os anúncios naquelas carroças. Foi a primeira foto que nós temos, o primeiro registro da publicidade em ônibus no mundo. É inacreditável É isso, o né? que foi em 1851. Depois nós tivemos um outro registro, que já é um ícone também, já uma carrocinha já um pouquinho melhorada, daí, que é né? esta aí. E aí já é o final da publicidade nas carroças puxadas por cavalos aí. Então aí já é o final dessa fase. Depois nós entramos já com os ônibus motorizados e outras coisas. Então Londres é pioneiro. E nós temos também alguns registros de como que a publicidade de ônibus começou lá, aí esse é o último, né, com as carroças, depois em outros ônibus já de 2 andares, e temos hoje a publicidade de ônibus, que é uma coisa. Agora, Terezinha, só para matar a curiosidade, antes da gente mostrar algumas fotos a mais, qual a origem da palavra bus door? Porque bus é de ônibus e door é de porta. O que tem uma coisa a ver com a outra? É engraçado, né? Porque ficou, né? Como você disse, bus, ônibus, door é porta. É exatamente onde que nós não fazemos a publicidade. Não fazemos publicidade em ônibus, em porta de ônibus nenhum. Não é permitido. Porque abre e fecha, né? Exatamente. Isso foi em 1998, nós fundamos a Associação Nacional das Empresas de Publicidade em Ônibus, em São Paulo, e aí uns chamavam de telão, cada um tinha um nome. Então nós reunimos os associados e nós perguntamos, bom, mas tem que ter um nome. Nós estamos lançando a publicidade em ônibus, ela tem que ter um nome, tem uma marca, associação, né? Tem que ter uma marca. E aí resolvemos, não sei porquê, aí naquele debate, nas assembleias, já vê aquela confusão toda, vai ser bus door. E ficou. Só que hoje a publicidade de ônibus ela tem 10 produtos diferenciados. Nós temos o bus door, que é esse que é conhecido aí. Nós temos o back, que é a adesivação total na traseira do ônibus. Nós temos um chamado Max Bus Door, que é o vidro inteiro, que aqui no Rio, esses aí são os de Londres que eu te falei. Pois é, depois você conclui então, né? Porque você estava dizendo que são 5, então você tem envelopado. Então, nós temos o envelopado, que é o ônibus todo envelopado. Nós temos o bus rendo, que é aquele que a pessoa entra dentro do ônibus e segura. Ali o bus rendo. Temos o bus door interno, que ele tem do lado de fora e do lado de dentro. Tem a televisão, tem envelopado, tem lateral. Também. Exatamente. Então, e hoje até no teto do ônibus, lá em Florianópolis, nós temos também no teto do ônibus. Esse aqui qual é que a gente está vendo? Esse que nós estamos vendo é um ônibus envelopado de Londres. De Londres. De Londres, Londres realmente igual apaixonante. O que nós fizemos lá na fazenda para o projeto das crianças. E ficou lindo, né? Ficou lindo, se envelopou. A viagem ao tempo dos barões, né? Mas aquilo é lindo demais. É lindo demais, né? Um barão e um negro juntos, um escravo, é a coisa mais linda do mundo. É lindo demais. O projeto infantil que um dia eu conto para vocês, tá? Bom, mas esse então é todo envelopado. Essa é a publicidade. Essa é de quando essa que a gente acabou de mostrar a foto? Essa que nós é recente. Eu tive há 2 anos atrás, eu estive em Londres, porque eu vivo, quando eu viajo, eu vivo clicando por aí. E eu gosto muito de estar clicando aí, tirando foto da publicidade. Rei Leão, né, que estava ali, a propaganda do Rei Leão, do Lion King? Eu acredito que tem mais ou menos uns 2 anos, sabe? 2 anos, já. Eu acredito que sim. Então nós vamos voltar para ver os ônibus de Londres, tá? Que você estava falando aí. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Nós estamos falando de publicidade em ônibus. Porque isso é de 2003. Então o que nós estávamos querendo mostrar em Londres, que onde começou... Esse é de 62, né? Esse é de 2003. Esse é de 62. 2003 vem depois. Exatamente. Então, vamos pelos carrinhos ali, né? O que eu acho engraçado... Década de 60. O que eu acho engraçado ali, a publicidade em ônibus em Londres, que o ônibus lá, ele é um símbolo turístico da cidade. E eles exploram bastante esse tipo de publicidade. Eu acredito até que aqui nós poderíamos ter uma receita mais expressiva, se nós pudéssemos... aliás, com tantos problemas que a gente está na área dos ônibus, de transporte, de passagem, seria uma fonte de receita também, né, para as empresas? Eu acredito que sim, mas nós poderíamos explorar, a receita para os empresários de ônibus poderia ser mais significativa, mas para isso nós teríamos que explorar um pouco mais o ônibus. Você vê, o espaço que a gente usa aqui no Brasil é muito limitado. É muito limitado. Esse aqui é de onde? Pequeno. Esse é de Londres também. Todo usado, né? Quer dizer, toda hora tem propaganda. Porque né? O que a gente está querendo mostrar é que ele usa, em Londres, se usa o ônibus de várias maneiras, vários formatos. Ou você envelopa ele todo, ou você usa ele no formato mais ou menos de um T, ou você usa a lateral, você usa, às vezes, a traseira. Então, você explora bastante essa mídia lá. Então, ela acaba tendo uma receita bem expressiva. Ok, vamos ver outras fotos aí, né? Ô, Terezinha, e você entrou nessa a quando? Mais ou menos. Eu entrei, eu entrei em publicidade de ônibus em 1979. Por quê? Quando eu terminei a minha primeira faculdade de jornalismo,
a publicidade em ônibus na parte externa estava chegando no Rio de Janeiro. E eu tinha um sócio, que ele até não está mais aqui, ele já morreu, e nós resolvemos, 2 recém-formados, vamos trabalhar em alguma coisa, a publicidade de ônibus está começando aqui no Rio, vamos entrar, e entramos. Aí tivemos várias experiências, apanhamos bastante. Tipo o quê, por exemplo? Me conte uma história. Eu vou te contar uma história. Quando a publicidade de ônibus começou aqui, ela era aquele Duraplaque, você lembra? Era um Duraplaque. A gente colocava ele no ônibus e aí perfurava ele todinho. Aí quando tirava o ônibus ficava cheio de buraquinhos. Aí um belo dia, um dono da empresa de ônibus liga pra gente e fala que ia cancelar o contrato com a Plurex. Eu falei, por que ia cancelar o contrato? Aí fui lá, aquele transtorno, né, contas para pagar, aquela dificuldade toda. Cheio de conta. Uma passageira estava no ônibus e o ônibus todo furadinho, veio uma chuva, molhou a passageira toda, Lili. Você acredita? Acredito. Ela foi para a garagem de ônibus, fez uma reclamação, foi um estardalhaço, quase conseguimos contornar a situação, mas quase que eu perdi a empresa de ônibus. Aí qual foi a saída que vocês encontraram? Não, aí a saída foi passar para o adesivo, né? Senão o empresário não deixava mais a gente trabalhar com Porque depois como é que ia furar tudo? Aí estava danificando realmente a carroceria, o empresário estava extremamente certo, a passageira também, e eu precisava trabalhar. Esse é o resumo da ópera. Mas aí nós passamos, depois de um estudo, aí foi um processo já bastante demorado, passamos para o adesivo. E mesmo assim o adesivo, depois o empresário estava reclamando que arrancava a pintura do ônibus. Aí passamos só para o vidro já não dá mais trabalho. Já não dá mais trabalho. No vidro né? não Então tem o que tem de mais moderno hoje? Olha, em termos de publicidade de ônibus, as pessoas sempre perguntam isso para a gente, né? Se você viajar aí pelo mundo, você observa que não tem muitas mudanças. O que nós temos é o adesivo aqui, você vai ver a adesivação do ônibus em qualquer país do mundo, o material ainda é o mesmo. Porque a publicidade em movimento, você não pode ter muita coisa para distrair o motorista que vem atrás. Você tem que ter uma boa letra, né? Você tem que ter leitura, você tem que ter visibilidade, a informação tem que ser passada de uma forma bem direta e rápida, mas o material você não pode tirar a atenção do motorista, porque as pessoas acham que a publicidade em ônibus ela é para quem está dentro do ônibus, muitos acham, e não é para quem está fora, é quem está dentro do carro. Então, você se colocar uma coisa com muito movimento, muita coisa, você pode distrair. Né? Então, não dá para mudar muito, dá para mudar a qualidade do adesivo, a qualidade da criação, as cores, essas coisas, isso dá para mudar. E é o que a gente está fazendo. Depois do intervalo, nós vamos ver um anúncio muito legal, antigo, né? Bacana, do rum criosotado. Essa é ótima. Daqui a pouquinho, você que tem saudade assim, dos anúncios antigos, daquelas coisas bacanas, fique ligado que a gente volta já já, tá? Ele está de volta. E se a gente adiasse a estreia? Agora? Tá maluco? Só vai começar em grande estilo. A tonga da mironga do cabulete. E numa baita crise existencial. Eu preciso ser alguma coisa na vida. Já é criatura riquíssima. Mas patroa te deixou os tubos. Mas um encontro do além pode dar uma luz. E não se esqueça, sem uma diva, sem uma deusa, sem uma mulher para cuidar, você não é nada. Eu vou entrevistar as candidatas à patroa e a melhor me enterrar. Por que você quer me contratar? Porque eu sou uma pessoa magnífica. Outra, vous parlez français? Pode ser com açúcar. É uma anta. Qual é o seu grau na escala da maldade? Altíssimo som. Vier pra me ajoelhar os pés dele, idiota! Breve nos cinemas. Engessig. O segmento de adaptação atende às necessidades de veículos especializados para os principais órgãos públicos de segurança e saúde do país. Viaturas policiais, transporte de cães, veículos cela, transporte de tropa, veículos de resgates, bases de atendimento móvel, motos e quadriciclos. A Terezinha, querida da Plurex, está aqui com a gente falando sobre os anúncios nos ônibus, o chamado Buzz Door, os mais antigos. Enfim, ela contou uma longa história para a gente no primeiro bloco e agora a gente vai ver os famosos anúncios, né? Um que a gente ia falar, né, Terezinha? O rum É do rum
Runcreosotado. O que é isso? Esse é de quando, esse anúncio? Que a gente vai ver Esse daqui a anúncio, o pouco. registro que eu tenho dele é de 1908. Esse anúncio é um clássico, porque ele tem, eu entendo esse anúncio como clássico, histórico e como comunicação. Porque em 1908 nós não tínhamos o acesso que nós temos hoje às farmácias. Hoje temos uma farmácia em cada esquina, acessibilidade aos médicos, nós não tínhamos também muito. E o Runcreosotado, ele veio para dar, eu entendo que ele é como informação. Esse aí, do Runcreosotado. Exatamente. Eu vejo como informação, porque você veja, ele fala, veja o ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. E aí ele vai e vende o produto dele, né? Que, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite, salvou o Runcreosotado. Então ele Era passa... bem explicativo, né? Bem explicativo, ele é bem infantil, né? Ele passa a informação, ele presta um serviço quando ele mostra o produto, que você tem acessibilidade a ele para você curar de uma doença que tem dificuldade de repente, de ir a um médico. Então, e ele é um clássico realmente. Ele foi veiculado em ônibus e bonde, nos bondes, e ele está no Museu dos Transportes de São Paulo, ele datado de 1908. Então, eu entendo... Legal. Vamos ver um outro anúncio? O que a gente Nós tem temos também as pastilhas Perini, que antigamente, como que era feita a criação? Ela era para os anúncios em ônibus e bondes. Como é que era a criação? Era feito em... Uma pessoa pintava os cartazes, os anúncios, né, em cartolina, de um em um, e como que o cliente aprovava? No verso envia um carimbo. Então, nós temos ali as pastilhas Perini, que ele tem uma aprovação de 1943. Bonito, né? Pastilhas Perini. Agora, peças por peça que era feita essa publicidade. Aqui no Rio, quando era tudo desenhado à mão, né? O computador hoje mudou essa história, né? Mudou tudo, né? Hoje a coisa está bem mais, tá bem diferente. Ele é de 1943. Aquele selo que a gente mostrou é o carimbo que está no verso. Atrás. O cliente é a aprovação. Né? Ganhamos a conta. Aprovou, já posso veicular. Já pode veicular. Essa foi a ideia. Né? E aqui no Rio, quando nós começamos, foi engraçado que nós só tínhamos uma pessoa, chamava Antomar. Ele já até não está também mais aqui. Então, o Antomar, ele era o único para a mídia exterior, em várias empresas, ele era o único que fazia que desenhava, Ele que desenhava. Então, ele fazia um anúncio... Ele era um cartunista, era um designer, era tudo. Ele era tudo. Ele fazia um anúncio, ele fazia para o outro. É engraçado que, às vezes, uma empresa ia num cliente, prospectar um cliente, o outro ia também, mas o desenhista era o mesmo. E, às vezes, o Antomar estava em casa jantando à noite, alguém estava batendo na porta dele para fazer uma criação, ele tinha que esconder o que estava lá dentro, às vezes, quem chegava pedia para fazer, era o mesmo cliente, era um transtorno. Aí, pensava que o outro estava atravessando, que o Antomar estava passando informações, não estava nada, ele era o único, era o trabalho dele, né? E só tinha ele. Então, ficava todo mundo naquela fila do Antomar. Então, quando nós começamos, eu estive muitas vezes também na fila lá do Antomar, e de noite tinha que estar lá para... Ele fazia pelo mesmo processo, ele fazia o desenhozinho dele, a gente levava no cliente, a coisa mudou agora. Mudou, graças a Deus. Nós começamos assim. Então tá, vamos ver outras fotografias aí do livro que você tem aqui. Ô, Terezinha, eu estava olhando aqui uma coisa bem legal no seu livro, que você conta toda a história do ônibus, né? E aqui a gente já viu a carroça, né? A gente viu o ônibus de Londres em 62, a gente viu o ônibus, que era o ônibus, uma mistura de carroça com ônibus, enfim. E depois a gente viu os anúncios, né? Tinha cigarro mistura fina. Também. Ou melhor, né? Também, Esses anúncios, eles começavam em São Paulo, os bondes e os ônibus, teve um determinado momento que a coisa se misturou. Porque primeiro os anúncios começaram nos bondes, depois eles passaram para os ônibus, mas era o mesmo formato, quem comercializava os ônibus e os bondes era a mesma coisa, o processo era o mesmo. Depois os bondes foram saindo de circulação e os anúncios ficaram só em ônibus. E de São Paulo é que a coisa se propagou para o restante do Brasil. A gente tem aqui o creme de arroz Colombo, o alimento ideal da criança. Todos esses anúncios estão no Museu dos Transportes de São Paulo. Mas é muito interessante, é quase lúdico, assim, uma coisa, uma preciosidade. É apaixonante. Ferro elétrico a vapor Jacto, não precisa molhar a roupa. O ferro enorme, a dona de casa, coitadinha, né? Uma coisa bem inocente, bem Vinagre bonita do vinho mesmo. Nova Era, desde 1925, símbolo de garantia. Vocês já fizeram uma pesquisa para medir o resultado do... O resultado não. O que nós fornecemos para o cliente são informações de impacto, cobertura, custo por mil, o impacto potencial.
Isso é que nós podemos oferecer, a parte técnica baseada fazem uma de análise, né, pesquisas. de onde vai veicular. Isso, e é claro que o potencial de uma área não é o mesmo da outra, de um bairro para outro a coisa muda, da cidade para Depende do produto, evidentemente. Se o produto interessa a um bairro A, um bairro B. Exatamente, cada produto tem o seu target. Agora, em relação a resultado, isto aí nós dependemos muito ainda do retorno do cliente, né, o retorno que o cliente possa passar para a gente. Isso nem sempre a gente tem muito acesso a isso, não. Por exemplo, eu fiz o lançamento do meu livro, que é Fazenda São Luís da Boa Sorte e o Ciclo do Café. Nós fizemos o Bansdó e todo mundo diz, eu te vi no livro. É interessante porque a pessoa associa imediatamente a um negócio importantíssimo, ele potencializa a divulgação, né? Atinge a todo o público, né? Indistintamente. Eu acho que é o anúncio mais democrático que tem, porque ele é compulsório. Mas basta você chegar... Pobre, ricos, remediados, né? É qualquer classe social. Então, é claro que você tem as classes sociais mais potencializadas em algumas áreas. Então, você vai ver o target do seu cliente para programar, fazer uma segmentação ali. Mas ele atinge a todas as classes sociais. O centro da cidade do Rio de Janeiro. Todas as classes sociais estão ali. É verdade, então, porque se você faz uma mídia digamos, em revista, em jornal, é aquele público específico daquele veículo, né? Evidentemente tem também a sua importância, né? Claro, obviamente, claro, né? Claro. Mas obviamente, se você, na cidade está rolando, então aquele público que anda por ali vai ver, né? Não tem como não ver. Não tem como a publicidade de ônibus não ser vista. E ela não polui, ela não é uma coisa agressiva. Agora, Terezinha, quem define assim, o tipo da letra, o tamanho, a cor, isso tudo? Você tem um profissional, né? São duas situações. Nós temos, a Plurex tem, e as outras empresas também, o seu departamento de criação, para ajudar e a criar para o cliente que não tem essa estrutura. Mas os grandes clientes, os grandes anunciantes, os anúncios já vêm prontos das agências. Então é feito pelo departamento de criação. Vamos dar uma olhadinha numa paleta de cores, assim, para a gente ter uma ideia de como é mais ou menos, assim, né? O que a gente orienta na parte de criação, Lili, a parte de criação da mídia em ônibus, ela precisa da mídia exterior em geral, ela precisa de um cuidado. Porque a maioria dos anúncios que a gente depara com eles, a gente tem dificuldade de leitura. A leitura é difícil. Porque a pessoa pega um anúncio que foi feito, por exemplo, em revista, em jornal, alguma coisa, e tenta fazer uma adaptação. Esse é o grande problema, porque quando você traz para a mídia em movimento, ela não dá leitura. É verdade, você tem que olhar, bater o olho, né? Não tem que colocar óculos. Computador, no computador fica lindo, você olha, mas quando joga na rua, ela não fica, às vezes, muito boa. Então, tem que se observar o livro, um dos capítulos desse livro é sobre, eu não sou de criação, mas a gente... Você vê o contraste de cores. O contraste de cores, o que vai dar leitura, o que não vai. Tem a fonte, o tipo de letra. Então, isso tudo tem que ser observado. Isso tem que ser pelos criativos mesmo. E as informações é uma outra coisa também interessante, porque é cientificamente comprovado que as pessoas não conseguem assimilar várias informações ao mesmo tempo. Lógico, você bate o olho numa só, foca ali. Né? Exatamente. Então, o que vai, o cientista Miller, ele diz isso, né, que você consegue, na sua memória de curta duração, aquela de rápido, você consegue assimilar no máximo 7 informações. É verdade. Agora, Terezinha, quando você faz uma campanha dessa, você deve planejar com... Olha, você está colocando a visibilidade das letras. É verdade. É bem mais visível que aquela primeira lá, das cores. Você tem que ter... Isso tem que ser estudado tecnicamente na hora de elaborar um anúncio. E esse aí não dá a leitura, entendeu? O texto, o tipo de letra. Pode ficar lindo, né? Fica bonito no computador, quando você joga na rua. Imagina aquela última fonte ali, você não vai ver nada. A fonte, quanto mais rebuscada for a fonte, menos leitura vai dar, porque é uma mídia em movimento. Agora, como é que está essa mídia em movimento no mundo, por exemplo, na Grécia? Pois é, a mídia em movimento no mundo, Lili, é uma coisa que também o livro a gente traz aí no final, em já bastante fotos, e eu tenho um acervo hoje bem maior. A publicidade de ônibus, ela está presente em quase todas as cidades do mundo por onde eu ando. Entendeu? E sempre, cada um num formato um pouco diferenciado, mas ela está presente em todo mundo. É uma mídia que realmente a gente acredita que ela funcione e funcione bem, porque ela já vem de muitos anos, desde 1851, e ela está presente aí até hoje em todos os países do mundo por onde a gente anda. Tem diferença, por exemplo, se for para a Grécia ou para a Nova Zelândia? Ou... Eu já estive nesses dois, tenho fotos que eu mandei para aí, inclusive, aí tem na Grécia, na Nova Zelândia, no Egito.
E os países mais diferentes, em todos os lugares, Londres, Paris, Nova Eslováquia, York, na Hungria. Bratislava, em vários Bratislava? países. Bratislava. Onde é Bratislava? Bratislava é um país do sul europeu, né? Ah, Do leste europeu. Olha, Então, Lili, essa é bom, né? Lili é muita cultura. Então, e tem, eu fui inclusive no Museu da Bratislava, você fica assustado com essas coisas, chega lá e depara com isso, a gente não espera, acha que é uma cidade pequena, você vai na Estônia, acho que não, e lá ela está presente. Então, a mídia em ônibus, ela está presente. Falando em mídia, conserta países. seu cabelinho aqui, que tá... tira atrás da orelha, tira atrás da orelha. Tem que tirar isso, tá lindo. A gente tem uma mídia televisiva também, né? Tem um impacto visual, né? Aí esse aqui é fortíssimo, né? É verdade. Ainda mais agora tudo de fogo. Terezinha, me diga uma coisa, disso tudo, desses anos todos que você tem à frente da sua empresa, dessas viagens que você faz pelo mundo, desse trabalho que você procura te aprimorar, o que você acha que vai acontecer no futuro? Em termos de mídia exterior em geral? Isso. Bem, a mídia exterior, eu até agora à frente do sindicato, do CEPEX, a gente está fazendo um estudo forte sobre isso, porque a mídia exterior ela tem que ser muito bem estudada, a forma que ela que ela deve ser inserida nas grandes cidades, principalmente uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem alta relevância, como nós sabemos, e hoje ela na categoria paisagem urbana, ela é patrimônio mundial da humanidade, com a chancela da Unesco. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com a inserção das peças de mídia exterior na paisagem urbana. Então, muitas coisas nós temos que repensar o formato, a qualidade, a estrutura. Então, muita coisa vai ser mudada. É verdade. E a gente também tem muita coisa pela frente, né? Temos. Tem muitos eventos, muita coisa legal para acontecer. E essa mídia realmente tem que ser equilibrada. Olha, adorei, Terezinha, mais uma vez. Queria te pedir para mandar um beijo para alguém, né? Desta vez eu vou mandar um beijo muito especial. Eu vou mandar para minha netinha Olívia, que tem 1 ano e 2 meses. Olha que coisa linda. É desse seu filho que é embaixador, que mora em Paris? Paixão. Não, é do que mora aqui no Brasil. É filha do Rafael. Linda de morrer. São eu dois, sou apaixonada por ela. Eu tenho 2. O Rafael é meu sócio aqui. E esse aqui é o pai dela? É o meu sócio, é o pai dela. E o outro é o que é diplomata, mora em Paris. E um beijo para os dois, mas principalmente hoje é para a Olívia. Ok, bom, eu vou mandar para os publicitários de uma forma geral, para as agências hoje, né, que tanto nos prestigiam aqui, né, com seus anúncios, suas histórias, né, aliás, queríamos dos programas de televisão sem as mídias, né, sem a publicidade brasileira, que aliás é uma das melhores do mundo, né, eu acho assim, fantástico. Terezinha, eu queria até te convidar para você participar com a gente, se você puder, naturalmente, pelo menos uma vez por semana, me contar uma historinha engraçada da publicidade, uma vez por mês, né, o que você acha? Eu acho ótimo, é o maior prazer estar aqui com vocês. Você já sabe alguma história? Imagina uma história que você vai contar. Eu não sei, vou imaginar. Imagina. Vou imaginar e te conto, vou começar a pensar. Tá bom. História beijo carinhoso para você, tá? Obrigada, Lívia. Gente, até semana que vem. Beijo. Queria dar uma dica de viagem também. Toda vez que a gente vai viajar, a gente pensa no que vai fazer, aonde vai, aonde não vai, né? Se você já comprou sua passagem, então preste atenção, já comprou sua passagem, né? Já reservou o hotel? Não, né? E agora? O que você vai fazer quando estiver lá? Imagina. Então, obviamente, compra antecipadamente os passeios, os translados, os ingressos e coisas para fazer no exterior. Facilita muito a sua vida se você já for com tudo decidido, ou senão você fica louco lá, né? E eu tenho um site muito interessante para você acessar que te dá essas dicas todas e faz essas vendas com muita segurança. Eu já usei várias vezes, você vai, consegue realizar as suas viagens, consegue fazer os seus passeios, seus translados sem nenhum problema, né? Imagina você num país desse que você conhece pouquíssimos lugares, se você não tiver alguém para te levar do aeroporto, voltar para os passeios, enfim. Você acessa um site que é muito bom, que é o www.boasviagens.com. Não tem nada mais simples do que isso, né? www.boasviagens.com. A Boasviagens.com faz parte da operadora Traveling, que é também uma excelente operadora. Ok? Que enorme. Tchau, gente. Até a semana que vem. Beijo. Beijo.